Olá, muito boa noite, muito boa tarde. Nós estamos aqui juntos para mais um Hangout e nós temos um tema bastante apimentado, né? Porque não podemos pregar contra sujeiras e as profanações, né? Por trás de púlpitos de falso pastor. É bastante interessante que hoje nós temos algumas pessoas que se preocupam em dizer a verdade e pregar contra esse falso sistema religioso, né? Que nós estamos vendo aí fundamentado em mentiras, em hipocrisias, em falsidades, em capitalismo, em materialismo praticamente evidente, explícito, né? E também trabalhando as coisas de Deus, né? As coisas santas de Deus e praticamente as profanando ou as tornando profanas. Nós sabemos que eles pregam utilizando-se da palavra de Deus, que é amor, que é justiça, que é verdade, que é misericórdia, que é piedade, mas uma vez pregando, transformam a verdade em mentira, o amor em impiedade, a justiça em injustiça, né? A filantropia em misantropia, e nós observamos uma inversão de valores muito grande. Nós observamos também essas pessoas todas, praticamente o sistema, o falso sistema religioso, de mãos dadas com o sistema político corrupto, e ambos trocando favores e benesses e praticamente toda sorte de corrupção. E nós observamos que hoje praticamente o protestantismo está pior do que a Igreja Católica no período da Reforma e contra-reforma. E nós sabemos que a barbárie hoje no meio religioso, principalmente cristão, evangélico, é bastante observável, e todos aqueles que estão fazendo vistas grossas ou sendo cúmplices ou coniventes com esse sistema, realmente também não possuem realmente a graça de Deus em seus corações. Observamos que pessoas como Caio Fábio, que participaram de toda esse teatro, esse circo por detrás dos bastidores, por detrás dos púlpitos, que conheceu a fundo esse sistema, hoje, pelo corporativismo pastoral, por concílios de pastor, né? Assim como nós temos a CUT, a Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos o concílio de pastores que estão aí para defender sujeiras e colocarem sujeiras por debaixo do pano e tentarem sempre cobrir o sol com a peneira. Mas nós sabemos que Deus não é um Deus que se deixa enganar, toda sujeira está vindo à tona, né? Tudo aquilo que está sendo falado em oculto está sendo ouvido nos quatro cantos, e nós observamos que está acontecendo e ocorrendo uma verdadeira profanação das coisas santas, né? Não podemos esquecer que Deus é merecedor e digno de toda honra, glória, louvor, amor, temor, reverência, né? Por ser um ser onisciente, onipotente, onipresente, possuir a seidade e ter toda a presciência. E nós observamos quando surgem esses homens de Deus, então, como o falecido David Wilkerson, que ainda que sejam homens imperfeitos, né, homens com vários defeitos, nós observamos que têm o desejo inerente em seus corações, ou pelo menos os que já faleceram tinham, de pregar verdadeira a mensagem que agrada ao coração de Deus. Embora às vezes não agradem os homens, mas agradem a Deus. Nós observamos então David Wilkerson, que era realmente temido pelos líderes religiosos, né, que tinha medo de usar os seus púlpitos, era o Leonard Ravenhill, mensagens profundas que aquele servo de Deus pronunciava, proclamava, difícil nós ouvirmos hoje,
Alguns aí que estão praticamente em militância, como J.F. MacArthur, Paul Washer, John Piper, né? Armando Alducin e tantos outros que praticamente pregam a verdade, Gary Lee, né? E José Irion, e essas pessoas então fazem um verdadeiro cordão, um verdadeiro muro, se organizam para falar que essas pessoas que estão se utilizando da internet, de várias redes sociais, são falsos pastores. Ora, se os que pregam a verdade zelam pela causa de Deus, pela santidade de Deus, são falsos profetas, esses que estão pintando e bordando aí com o nome de Deus, profanando o nome de Deus, eu não sei então o que seria, o que eles seriam, né? E nós observamos então que a verdade ela tem um certo limite. Essas verdadeiras sinagogas de Satanás que nós temos hoje aí, com todo esse cinturão de ferro, não permite que os seus púlpitos sejam usados para a proclamação das verdades contidas na Bíblia, né, e dos preceitos morais que vêm praticamente de encontro e contra os parâmetros que nós estamos vendo hoje. Muito bem, então às vezes a gente procura falar sobre determinados assuntos e eu não gosto, por exemplo, de falar e denunciar determinadas coisas que não ocorreram comigo. Então hoje eu vou tirar esse momento, esse hangout, para falar um pouco e depor algumas coisas que aconteceram comigo, que eu acho que até hoje eu quero não acreditar, mas não tem como. As sujeiras que eu participei, que eu vi por trás desses púlpitos, por trás desses concílios de pastores, que na realidade esses homens são monstruosos, são impiedosos, são falsos, são jogadores, né, são manipuladores, são indutivistas, né? Eles são praticamente promovedores de injustiça, né? E eu gostaria de dizer que eu não estou mais hoje com a mesma visão de julgar ninguém pela etiqueta, pelo rótulo, pela denominação, mas pela essência, né? Hoje eu procuro me manifestar em relação à essência, não ao rótulo, à aparência. A Bíblia diz que o homem olha a aparência, mas Deus vê o interior, Deus vê o profundo do interior, né? O profundo do coração, da alma. Então nós observamos, eu gostaria de dar um exemplo aqui bastante rápido, a respeito da pessoa de São Francisco. São Francisco praticamente teve uma história bastante empolgante e ele foi praticamente tratado pelo seu pai, que era uma pessoa de posse e bastante envolvida com a Igreja Católica, queria que o filho se formasse para padre e ele começou então seus estudos teológicos. Mas chegou um determinado momento em que ele, já praticamente no final do seu curso, ele chegou a uma conclusão e pediu para que queria falar com o Papa da sua época. E ele chegou na presença do Papa e disse: Olha, Papa, eu realmente estou sendo preparado para ser padre, mas não quero mais, simplesmente porque vocês pregam a verdade e vivem a mentira. Vocês pregam a pobreza e vivem na maior das riquezas e na maior da luxúria. A primeira resposta que o Papa teve foi: olha, seu pai investiu em você todo esse tempo, ele praticamente é um grande devoto da Igreja Católica, ele não vai gostar de saber disso. Ele falou: pois é, saindo daqui eu vou ter com meu pai. E foi até lá, e o próximo passo que ele teve foi falar com o pai, contou tudo o ocorrido, que estava deixando por isso, isso, isso. E o pai disse: olha, a partir de hoje eu vou te deserdar se você deixar a batina. Ele falou: e é por isso mesmo que eu estou aqui, eu não quero mais a sua ajuda. E inclusive a roupa que está no meu corpo, que o senhor comprou, eu estou tirando e vou sair daqui despido, nu, da forma como eu vim ao mundo. E existiam algumas pessoas fora, quando perceberam a situação,
cobriram a nudez de São Francisco com um lençol. E esse homem costumava dizer que se ele tivesse 2 túnicas, ou 2 camisas, ou 2 sapatos, um era dele e o outro era do seu próximo. Tudo aquilo que lhe sobejava não pertencia a ele, mas ao seu próximo. E ele foi então destituído da Igreja Católica, excomungado, e começou um trabalho pelas ruas com prostitutas, com doentes, com enfermos, com pessoas abandonadas, com mendigos, e começou a descobrir alguns mosteiros, alguns locais abandonados pela igreja que não estavam em utilidade, não estavam em uso, e com os seus adeptos começou a reformar aqueles locais e passou a ressociabilizar essas pessoas. E como sempre, ao passar do tempo, todos começaram a observar o seu trabalho e a igreja voltou atrás e chamou para que ele tivesse toda a liberdade, tomasse de volta a sua posição na igreja e que ele iria ter toda a liberdade para servir a Deus na sua visão. Mas ele rejeitou e mesmo assim nós observamos hoje que temos aí a ordem de São Francisco, né, a ordem dos franciscanos, que procuram trabalhar, talvez não igual, mas seguindo os passos de São Francisco. Então observamos que eu tive um tempo na cidade de Londrina, me batizei na década de 80, volta de 87, 88, e era uma pessoa bastante dada aos prazeres mundanos, às coisas mundanas, não era muito envolvido às coisas espirituais, não gostava de crente, não gostava de religião, não gostava de nada. Era uma pessoa bastante ousada, eu praticamente bebia final de semana, fumava, praticamente tinha minhas namoradas, não matei, não roubei, não pratiquei crimes hediondos, mas tinha uma vida pecaminosa. E eu conheci a Jesus pela dor, num período que meu pai sofreu câncer. Nós começamos a receber orações, receber pessoas, missionários, missionárias, que passavam pregando pela cidade, eram enviados até nós e tal, que realmente nos deram conforto e justamente abriram um caminho para que o Espírito Santo pudesse começar a operar na nossa família. E então a gente começou a servir Deus com bastante fervor, com bastante vontade. Assim que eu passei a ter o conhecimento do conteúdo das Escrituras Sagradas, praticamente o Espírito Santo começou a me santificar, me moldar, me purificar de todas as coisas que eu praticava e passei a não praticar mais. E praticamente nós fomos convertidos pelo Espírito Santo. E quando cheguei à igreja, então eu participava dos cultos normais, né? Fui batizado na igreja presbiteriana renovada e fui para a igreja praticamente arrebentado. Não fui pelo amor, mas fui pela dor. E quando cheguei na igreja, não queriam me batizar, porque eu me encontrava divorciado. E naquela época a igreja não estava aberta a pessoas que tinham passado por um primeiro casamento. E a presbiteriana naquela época não aceitava televisor, não aceitava segundo matrimônio, não aceitavam, por exemplo, deixar os usos e costumes, cabelo, roupa, aquela coisa toda. E eu comecei a receber muitas promessas e revelações de pessoas que faziam tarde da bênção, noite da bênção, que Deus havia uma missão na minha vida, que Deus havia me chamado desde o ventre da minha mãe para uma missão. E eu comecei a participar efetivamente dos cultos das igrejas. Não perdia culto, não perdia vigílias, não perdia reuniões de oração. Naquela época ainda que nós poderíamos dizer que ainda havia um certo fogo, um certo avivamento genuíno na igreja. Foi o princípio dos moldes que deram origem aí praticamente ao movimento pentecostal, né? Um movimento mais fervoroso, que na realidade hoje não é mais aquele movimento, é um outro pentecostalismo, um outro neopentecostalismo,
um outro movimento carismático, um paralelo, né? Adaptado aos moldes da modernidade, da pós-modernidade, do capitalismo selvagem, do materialismo exacerbado, do egoísmo, do individualismo, etc, etc. E essas pessoas que faziam tarde da bênção, noite da bênção, pelo dom do Espírito Santo, revelavam, profetizavam, e um dia um pastor praticamente proprietário da igreja me procurou e disse: olha, não acredite muito nessas profecias, nessas revelações, você veio para a igreja meio alquebrado e essas pessoas, por exemplo, podem estar falando isso pela carne, pelo coração, para te agradar. Eu falei: tudo bem que todas as pessoas estejam erradas e só o senhor certo. Mas se o senhor não acredita em profecia e não acredita no dom do Espírito Santo, por que o senhor coloca então essas pessoas para fazerem tarde da bênção e noite da bênção? As mesmas que profetizam para a minha vida e profetizam para várias vidas que aqui vêm. Ele começou a gaguejar e não teve respostas. Eu falei: o senhor é um tremendo de um safado, um sem vergonha, uma pessoa que não tem brio, não tem caráter, não tem hombridade. E se as coisas são dos moldes como você diz, você deveria proibi-las de fazer noite da bênção e tarde da bênção e tomar a dianteira e a iniciativa desses trabalhos, se realmente você não acredita no que Deus coloca nas suas bocas. Ele não teve. Aí eu comecei a conhecer realmente essas pessoas de perto. Um outro caso foi um pastor que praticamente também era da igreja, e uma certa vez uma pessoa converteu e queria uma Bíblia. E eu fui para comprar essa Bíblia e pedi para que ele abrisse a igreja para ir comigo até o local e pegar a Bíblia. E eu pagava com o dinheiro e dava essa Bíblia para essa pessoa que havia convertido. Essa pessoa era uma pessoa que não é bem convertida, mas ela aceitou a Bíblia, era uma pessoa que trabalhava com tarô, com vidência, com várias coisas e queria uma Bíblia, mas queria ganhar das minhas mãos. E eu peguei então e fui falar com ele, ele me recebeu asperamente na porta, dizendo que ia para um trabalho de encontro em uma cidade vizinha e que não poderia me atender agora. Passado alguns dias eu fiquei sabendo que ele havia ido pescar e acampar num rio próximo aí. Então são pessoas destituídas da verdade, pessoas mentirosas, não preocupam os meios que eles usam para alcançar os seus fins, né? E o que observa essas pessoas, então, que são coniventes, que são cúmplices desse sistema, essas pessoas que são membros, né, fazem parte dessa grei, com toda essa sorte de mentiras, de falsidade, de hipocrisia, continuam dizendo que esses homens são ungidos de Deus e estão aí para fazer a obra de Deus. Quando Deus, praticamente aos moldes da Bíblia, é um Deus de justiça, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de verdade, né? E essas pessoas usam tudo isso, né? Usam a verdade para pregar a mentira, usam a justiça de Deus para praticar a injustiça, usam praticamente o amor de Deus para viverem a impiedade, o egoísmo, praticamente o individualismo, o materialismo, né? De uma forma explícita. Então, eu tive também algumas experiências quando eu morei na cidade de Londrina. Eu participei de um movimento da Igreja Metodista Central e tive vários dissabores e descontentamentos. Certa vez, uma pessoa carente me procurou, dizendo que estava ficando cega dos olhos, que não podia trabalhar, e eu morava na casa de uma advogada que era da presbiteriana. E ela me disse: olha, Jamal, esse homem teve um passado não muito promissor, mas nós não podemos olhar pelo passado dele. Eu até achei equilibrada a posição daquela advogada, né? Uma pessoa muito amiga minha, muito que eu aprendi a amar em Jesus, e ela também me amar em Jesus. E ela me disse assim: que você tiver condições, leve-o à igreja, procure fazer alguma coisa por ele espiritualmente, e é o que a gente pode fazer no momento, né? Eu falei: tudo bem. Levei-o para conhecer a minha igreja metodista, o pastor e tal, e o homem estava numa situação muito difícil.
roupas velhas, sem comida, praticamente desempregado, sendo custodiado por amigos, por parentes, meio distantes, aquela coisa toda, por ajuda também dessa doutora, e às vezes a minha ajuda. Eu chegava em casa e dava um pão, dava uma fruta, dava um leite, dava algum alimento. E ele então foi até lá comigo e eu tentei explicar a situação dele para o pastor, que na realidade eram 3 pastores naquela igreja, uma igreja praticamente frequentada por pessoas de alta situação financeira, pessoas de condições financeiras bastante é, promissoras. E eu achei que esse pastor fosse ter compaixão e piedade desse homem, pelos trajes que ele estava, a história dele, a sua visão que estava sendo perdida. Ele toda hora perguntava: você aceita Jesus? Você aceita Jesus? E eu tentando demonstrar que aquele homem estava com fome, estava com frio, estava um inverno bastante acentuado em Londrina, e nós fomos embora. E eu disse para ele: olha, pastor, ele já aceitou Jesus, né, com a esperança de que ele viesse fazer alguma outra proposta. Passado alguns dias, aquele homem me procurou de novo, disse: olha, Jamal, estou com frio, estou sem comer. E eu sabia que na igreja havia um determinado repositório em que possuíam algumas cestas básicas doadas. Eu achava que fosse doada pela igreja, né, através dos dízimos e ofertas, etc., pelos membros e tal. E eu cheguei até lá e falei com uma responsável, falei: ele já esteve aí, conversou com o pastor, está numa situação difícil, está frio, está sem roupa, sem blusa, sem alimento. E eu gostaria que vocês dessem atenção para ele, não só a parte espiritual, mas uma cobertura também, material, econômica e tal. Ela falou: olha, eu vou te ceder uma cesta básica, você leve para ele e tal. E eu peguei, coloquei nas minhas costas, coloquei no veículo e levei até onde ele estava. Passados uns dias, esse mesmo pastor me chamou dizendo que onde que eu estava com a cabeça, que eu havia usado o nome dele, vindo até a igreja e subtraído uma cesta básica sem autorização dele, mesmo assim usando o nome dele. Eu falei: olha, pastor, o senhor viu bem a situação desse homem, o senhor viu que ele não está em estado de brincadeira, o senhor só falava para ele: aceita Jesus, ele aceitava Jesus constantemente, o senhor não falava outra coisa. Enfim, não teve como. Não consegui praticamente um meio termo. Ele se virou para mim e disse: olha, eu acho que você usou esse homem e você não o ajudou com essa cesta básica. Você usou esse homem, veio aqui, pegou essa cesta básica para vender. Eu disse: olha, pastor, seu dever, com todo o teu conhecimento, com todo o respeito que eu tenho, já faz quase um ano que eu frequento essa igreja aqui, eu vou pagar. Se eu não dever, o senhor irá pagar. Porque pelo jeito o senhor tem vários atestados na parede aí de pastor, de teologia, de teólogo, mas lhe falta o Espírito Santo, lhe falta o amor, lhe falta a caridade, lhe falta praticamente a piedade, né? E nós sabemos que grande fonte de lucro é a piedade, porém com contentamento. E eu disse para ele: muitos usam da aparência de piedade, mas negam a eficácia da mesma. Eu disse para ele então que se eu devesse, eu iria pagar. Se eu não devesse, ele iria pagar. E saí daquele escritório muito perturbado, muito machucado, de ver uma pessoa na frente de um trabalho tão grande, com pessoas tão prósperas, não administrando essas obras da forma como exige o coração de Deus e a palavra de Deus. Comecei a ficar com o pé atrás com essas pessoas. Passado algum tempo, eu fiquei sabendo que saiu no jornal um escândalo muito grande. Aquele quarto cheio de cestas básicas, um outro quarto cheio de roupas em cabideiros, parados, estragando ali com o tempo, e pessoas necessitadas não sendo alcançadas por falta de verdadeiro ministério de homens de Deus. Falsos pastores, né, se passando por verdadeiros homens de Deus e ministros do Evangelho quando não são. Da mesma forma, quando o apóstolo Paulo diz: ainda que desça um anjo do céu e pregue um evangelho que não seja o de Jesus Cristo, seja anátema. E não é de se admirar que Satanás se transforme em anjo de luz e ministro do evangelho. E passados uns dias houve um escândalo no jornal de Londrina, onde denunciaram
que a prefeitura estava cedendo 100 cestas básicas mensais para a Igreja Metodista doar às famílias carentes, sem licitação pública. Uma vez que a igreja já pega oferta, já pega dízimo e nunca tem caixa para nada, para ajudar um pobre, para pagar uma viagem de jovens, para pagar os custos de um missionário itinerante, uma verdadeira vergonha. Onde eles colocam esse dinheiro, desviam esse dinheiro, a gente não entende. E esse homem, num aparato muito, praticamente majestuoso, uma sala muito grande, um escritório muito bem acoplado, secretária na frente, secretária eletrônica, ar-condicionado, todos os recursos de primeira, né, de mídia, etc, etc, de multimídia, e praticamente não administram as coisas de Deus, mesmo possuindo todos esses recursos às suas mãos. Então, esse escândalo, para mim, foi uma justificação. Para eu dizer a verdade, esse escândalo da cesta básica, envolvendo a Metodista Central de Londrina e a prefeitura, foi o que Deus me justificou perante esse homem. Uma outra situação, um pastor muito bem cotado, muito bem servido, muito bem idolatrado na cidade de Londrina, recebeu uma oferta de uma empresa americana de 100 mil reais para abater no imposto de renda. E esse dinheiro era para ser repassado para algumas igrejas que faziam parte desta organização filantrópica dentro da cidade de Londrina, e na realidade ele pegou esses 100 mil reais, como achando que ninguém fosse saber, e colocou no nome da sua filha numa conta bancária e ali deixou por esquecimento por um tempo. Obviamente ninguém reclamava, né, das entidades filantrópicas que faziam parte desse ministério em Londrina, porque não sabiam da ordem desse dinheiro. Mas passado um tempo, a Polícia Federal deliberadamente soltou o artigo no jornal. E aí ele ficou com a pulga atrás da orelha, dizendo que o dinheiro estava na conta da filha dele, que ele ainda não havia tempo, mas que ele ia repassar para as instituições de Londrina. Inclusive estava a Metodista também, que tinha uma padaria comunitária, sei lá o quê, uma creche e tal. E eles usam muito disso, né, para rebanharem fiéis, dinheiros, ofertas, ajudas de custo do governo. Eles usam essas situações aí para angariar fundos, né? Não é bem, às vezes, de coração que são feitas essas obras, mas para angariar fundos. E aí eu sei dizer que essa pessoa era uma pessoa bastante promissora também na cidade de Londrina, não precisava ter feito isso, era pastor da Presbiteriana, presidente do Hospital Evangélico, presidente da Unifil, e começou a criar subterfúgios para explicação dessa remessa de dinheiro. Aí as igrejas ficaram sabendo disso também e foram atrás dos seus direitos, queriam as suas partes, suas porções, seus quinhões. E houve a maior vergonha. E ainda tivemos pessoas aí coniventes, cúmplices dessas atuações, que praticamente defendiam esse pastor. E ele praticamente era pastor no Brasil e também pastoreava uma igreja nos Estados Unidos. Então ele tinha salário da igreja presbiteriana, salário da Unifil, salário do Hospital Evangélico e salário da igreja dos Estados Unidos. Quer dizer, não era um homem que precisava se sujar por causa de 100 mil. Acho que ele deveria ganhar isso por mês. Então nós estamos vendo essas situações aí, né? Uma outra situação bastante interessante foi que me convidaram uma vez para ir para um grupo de jovens comer uma pizza. E eu não quis ir, porque eu já sabia que da forma que eu era, pregava muito a Bíblia, às vezes eu denunciava vários erros, eu estava sendo muito visado. E para armar uma para mim não custava muito, né? E eu recusei, não quis, eles insistiram, havia aí uns 5, 6 jovens aí, inclusive um deles era muito próximo a mim. Não, Jama, vamos tomar um refrigerante, vamos comer um salgado, vamos comer uma pizza e vamos na casa de fulano. Eu falei, olha, eu não estou afim. Aí, com muita insistência, estava praticamente próximo do local, nós acabamos se locomovendo para lá. Passados uns 2, 3 dias, um outro pastor dos 3 pastores da igreja metodista me chamou dizendo que onde se viu
eu ter ido sozinho e adentrado o apartamento de uma de suas membras para ir jantar com ela. Eu disse: olha, não é bem assim a história. Eu estava com fulano, ciclano, beltrano, a, a professora da escola dominical, a dona do apartamento que eu não conhecia, conhecia ali, e eu acho que não é por aí. E ele insistiu dizendo que não, que eu havia adentrado sozinho a casa de sua membra. Então são pessoas, meus amados, que para acusarem com mentiras, se for verdade, se tiver fundamento, não tem problema, nós temos que pagar pelas nossas consequências. Nós temos então, para a razão, nós temos consequências, e para a causa nós temos efeito. E contra fatos não possuem argumentos, e nada pode ir contra a verdade pela verdade, senão a verdade. Eu fiquei muito constrangido com aquilo, mas quem era eu para debater contra a palavra de um dos 3 pastores titulares da Igreja Metodista Central? Então eu fiquei com a minha reputação manchada. Né? E a partir daquele momento eu parei de participar como membro da igreja. Passado mais ou menos um ano, eu estava com muita vontade de servir a Deus, com sede de servir a Deus, e fui buscar uma igreja, buscar uma palavra. E saí para buscar um alento espiritual, e alguma coisa, o Espírito Santo falou no meu ouvido: vá até a igreja metodista que eu vou te justificar. Eu já nem lembrava mais daquilo, nunca me preocupei em orar contra essa gente, colocar essa gente em oração. Nós não podemos ser feiticeiros, macumbeiros, nós temos que entregar todas as coisas na mão de Deus e não ficar remoendo ou praticamente ruminando essas coisas, né? E eu não queria ir, não queria ir. Fui numa igreja próxima da minha casa e não tinha culto, fui em outra, aí eu acabei ouvindo aquela voz e fui parar lá. Quando eu cheguei lá, esse homem não pregou um minuto sequer. Chorou o tempo todo e Deus falava para mim: olhe bem nos olhos dele. Hoje eu estou te justificando. E ele dizendo que o irmão dele, que era a menina dos olhos da família, fazendo faculdade, foi trocar uma telha no telhado, estava chovendo, o tempo estava úmido, caiu, bateu a cabeça e foi para o hospital com traumatismo craniano e lá voltou morto. E que a mãe estava sob sedativo, os parentes todos indignados, ele também investiu a vida inteira na carreira do filho, do irmão, estava no último ano de faculdade, e eu jamais desejei, mas eu olhava bem no olho dele e dizia: olha aí. E esse homem chorava, ele limpava os olhos com o lenço, e chorava, ele soluçou. Não pregou 50 minutos de culto, só falou da situação. E eu olhava nele, fitos nos olhos, e ele olhava em mim, acho que ele percebeu o que ele aprontou comigo. Deus havia me justificado naquele momento. Um outro fato bastante interessante e pertinente, se vocês se lembram, daquela igreja que aquele missionário profetizou a vinda de Jesus e Jesus não veio, tal de Miranda Real. E engraçado, gente, que essa gente tem tantos recursos em suas mãos, não precisam dessas coisas. Por que que eles traem Deus, né? Eles têm carro particular, motorista particular, rede de televisão, emissora de rádio, mansões, moram bem, têm um bom salário, têm toda a estrutura das igrejas nas suas mãos. Ele profetizou que Jesus não ia voltar e ele mesmo não acreditou nisso. Então ele pegou 2 milhões, uma certa quantia que tinha no banco da igreja, e na realidade ele mesmo administrava, quer dizer, na sua própria conta no banco, e foi para não sei aonde, Estados Unidos, sei lá onde, e praticamente pensando que a profecia ou não ia se cumprir, ou se cumprisse não ia chegar até onde ele estivesse, só ia cumprir aqui. E ele pegou esse dinheiro, abandonou tudo e foi. Passados uns tempos, ele viu que a profecia não se cumpriu, o povo ficou mais uma vez desapontado, mais uma vez desorientados, que havia todo o tempo confiado nesse homem como um servo de Deus, um missionário, o tal de Miranda Real. E ele, arrependido também, depois de um período de 2 ou 3 meses que isso não aconteceu, ele percebeu e caiu na real, que ele havia deixado todo o império da igreja e ele quis voltar. E aí o povo já estava porra aqui com ele, não o aceitou, esse homem ficou desesperado. E eu conheci o depoimento de uma pessoa que foi o braço direito desse homem, vendendo sorvete a partir daí na rua, com sua mulher e suas filhas.
utilizando-se da palavra de Deus, que é amor, que é justiça, que é verdade, que é misericórdia, que é piedade, mas uma vez pregando, transformam a verdade em mentira, o amor em impiedade, a justiça em injustiça, né? A filantropia em misantropia, e nós observamos uma inversão de valores muito grande. Nós observamos também essas pessoas todas, praticamente o sistema, o falso sistema religioso, de mãos dadas com o sistema político corrupto, e ambos trocando favores e benesses e praticamente toda sorte de corrupção. E nós observamos que hoje praticamente o protestantismo está pior do que a Igreja Católica no período da Reforma e Contra-Reforma. E nós sabemos que a barbárie hoje no meio religioso, principalmente cristão, evangélico, é bastante observável, e todos aqueles que estão fazendo vistas grossas ou sendo cúmplices ou coniventes com esse sistema realmente também não possuem. Olá, muito boa noite, desculpa, muito boa tarde. Nós estamos aqui juntos para mais um Hangout, e nós temos um tema bastante apimentado, né? Porque não podemos pregar contra sujeiras e as profanações, né? Por trás de púlpitos de falso pastor. É bastante interessante que hoje nós temos algumas pessoas que se preocupam em dizer a verdade e pregar contra esse falso sistema religioso, né? Que nós estamos vendo aí fundamentado em mentiras, em hipocrisias, em falsidades, em capitalismo, em materialismo praticamente evidente, explícito, né? E também trabalhando as coisas de Deus, né? As coisas santas de Deus, e praticamente as profanando ou as tornando profanas. Nós sabemos que eles pregam utilizando defeitos. Nós observamos que tem o desejo inerente em seus corações, ou pelo menos os que já faleceram tinham, de pregar verdadeira a mensagem que agrada ao coração de Deus, embora às vezes não agradem os homens, mas agradem a Deus. Nós observamos então David Wilkerson, que era realmente temido pelos líderes religiosos, né, que tinha medo de usar os seus púlpitos, era o Leonard Ravenhill, mensagens profundas que aquele servo de Deus pronunciava, proclamava, difícil nós ouvirmos hoje. Alguns aí que estão praticamente em militância, como J.F. MacArthur, Paul Washer, John Piper, né? Armando Alducin e tantos outros que praticamente pregam a verdade, Gary Lee, né? E José Irion, e essas pessoas então fazem um verdadeiro cordão, um verdadeiro muro, se organizam para falar que essas pessoas que estão se utilizando da internet, de várias redes sociais, são falsos pastores. Ora, se os que pregam a verdade zelam pela causa de Deus, pela santidade de Deus, são falsos profetas, esses que estão pintando e bordando realmente a graça de Deus em seus corações. Observamos que pessoas como Caio Fábio, que participaram de toda esse teatro, esse circo por detrás dos bastidores, por detrás dos púlpitos, que conheceu a fundo esse sistema, hoje, pelo corporativismo pastoral, por concílios de pastor, né? Assim como nós temos a CUT, a Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos o concílio de pastores que estão aí para defender sujeiras
e colocarem sujeiras por debaixo do pano e tentarem sempre cobrir o sol com a peneira. Mas nós sabemos que Deus não é um Deus que se deixa enganar, toda sujeira está vindo à tona, né? Tudo aquilo que está sendo falado em oculto está sendo ouvido nos quatro cantos, e nós observamos que está acontecendo e ocorrendo uma verdadeira profanação das coisas santas, né? Não podemos esquecer que Deus é merecedor e digno de toda honra, glória, louvor, amor, temor, reverência, né? Por ser um ser onisciente, onipotente, onipresente, possuir a seidade e ter toda a presciência. E nós observamos quando surgem esses homens de Deus, então, como o falecido David Wilkerson, que ainda que sejam homens imperfeitos, né, homens com vários dando aí com o nome de Deus, profanando o nome de Deus, eu não sei então o que eles seriam, né? E nós observamos então que a verdade ela tem um certo limite. Essas verdadeiras sinagogas de Satanás que nós temos hoje aí, com todo esse cinturão de ferro, não permite que os seus púlpitos sejam usados para a proclamação das verdades contidas na Bíblia, né, e dos preceitos morais que vêm praticamente de encontro e contra os parâmetros que nós estamos vendo hoje. Muito bem, então às vezes a gente procura falar sobre determinados assuntos e eu não gosto, por exemplo, de falar e denunciar determinadas coisas que não ocorreram comigo. Então hoje eu vou tirar esse momento, esse hangout, para falar um pouco e depor algumas coisas que aconteceram comigo, que eu acho que até hoje eu quero não acreditar, mas não tem como. As sujeiras que eu participei, que eu vi, por trás desses púlpitos, por trás desses concílios de pastores, que na realidade esses homens são monstruosos, são impiedosos, são falsos, são jogadores, né,